Queridos, pode sentar, eu posso não saber os detalhes da história, mas eu já sei o final dela. Não é? Quando o Senhor nos chama, o apóstolo Paulo vai dizer, né, na palavra do Senhor, que aqueles que seguem Jesus são mais que vencedores. Eu não entro na corrida para saber se eu vou vencer, eu já venci em Cristo, Cristo já venceu. Então, talvez em algum momento da nossa vida há momentos difíceis, mas sabe de uma coisa, a história não terminou e o seu final é feliz. Aleluia. Seu final é feliz, o meu final é feliz. No primeiro século, no final do primeiro século, a igreja estava sofrendo muito com as perseguições. E no final do primeiro século havia um imperador romano chamado Domiciano, que foi terrível perseguidor dos cristãos, e foi ele que enviou João para a ilha de Patmos. E naquele momento, um dos momentos mais terríveis da história da igreja, ou um momento terrível da história da igreja primitiva, João, ele vê Jesus, e quando Jesus chega para João, diz: João, sobe, vem para o céu, porque eu vou te mostrar as coisas que eram, que são, e as coisas que há de vir. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: João, você aí de baixo, você só consegue ver caos, mas vem aqui do céu, que eu vou te dar a minha visão. Amém. Você vai ver como eu vejo. E eu já vejo o fim das coisas, desde o começo. Eu sei onde isso vai terminar, João. Eu sei onde isso vai terminar. Então deixa eu te mostrar. Vem aqui, deixa eu te dar esperança. Deixa eu te dar esperança. E Jesus então chama João. E João, quando ele chega no céu, a primeira coisa que João vê é impactante. Ele sobe, ele entra, ele vai até os céus e ele diz assim: eis que e olhei, e havia alguém sentado no trono. Então, do ponto de vista de Deus, o Senhor está no trono, e o final das coisas sempre será um final abençoado. Sempre. Sempre. Independente das nossas dificuldades, sempre vai ser. Mas o fato é que ainda nós não fomos para o céu. Nós ainda estamos na terra. Mas nós podemos viver na terra com a visão do céu. Amém. E nos mover pelo que o céu nos diz, não pelo que a terra nos diz. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3 é a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era uma autoridade entre os judeus, era um mestre, era um entendido da lei, e ele vai questionar Jesus. Você conhece bem o texto, nós vamos lê-lo mesmo assim, e eu quero compartilhar algumas coisas muito simples com você, e que provavelmente você já conhece, mas vai renovar o seu entendimento. A partir do versículo 1 diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você pode repetir esse texto comigo? Ninguém pode ver o reino de Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. Então vamos fazer assim, ó. Tudo que você for fazer na vida, faça com intensidade. Amém. Ok? Então vou pedir para você repetir, repita com intensidade, ok? Amém. Puxa a força aí. Repita, por favor. Ninguém pode ver o reino de Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus
se não nascer da água e do Espírito. Repita, ninguém pode entrar no reino de Deus. Ninguém pode entrar no reino de Deus. Se não nascer da água e do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Espírito Santo, eu quero pedir a sua ajuda, o teu favor e declarar, Senhor, que esse ambiente é o ambiente do Senhor, do teu governo, do teu favor. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor não apenas entendimento intelectual, mas revelação no nosso espírito do Senhor, sobre a tua palavra, sobre viver no Espírito, sobre andar no Espírito e viver a tua vontade. Nos revela a tua palavra, a tua vontade, Senhor. Nesta hora te pedimos, eu me submeto ao Senhor. Eu me submeto à tua vontade, peço ao Senhor que me permita ser um canal do Senhor aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você sabe da história de Nicodemos, eu acredito, mas eu quero frisar em duas coisas, em duas frases que são as respostas de Jesus. Nicodemos, ele entende que Jesus é da parte de Deus, mas o entendimento dele é limitado. Ele começa a falar, olha o senhor é demais, o senhor faz coisas aí porque o senhor veio de Deus. E a impressão que dá é que Jesus não vai muito pela conversa de Nicodemos, assim, não vai no caminho dessa conversa. Jesus fala assim, olha Nicodemos, vamos para o que interessa. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no versículo 5, Jesus diz, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então Jesus usa duas expressões aqui sobre ver o reino de Deus e sobre entrar no reino de Deus. Olha, se eu não consigo ver, muito menos eu vou conseguir entrar. Faz sentido ou não? Sim. Faz sentido? Sim. Então primeiro eu tenho que ver a porta para passar pela porta, eu tenho que ver a escada para descer pela escada, eu tenho que ver uma pessoa para me dirigir até ela. E Jesus está falando então, do meu entendimento aqui, de uma coisa que cresce, né? Eu vejo, e quando eu vejo, eu me dou conta, eu vou e entro naquilo e passo a viver com aquilo. Eu quero pensar aqui, talvez se a gente fosse dar um tema, é viver no Espírito. Eu queria pensar numa coisa assim. É interessante, irmãos, que Jesus não está falando se existe o reino de Deus. Não está em questão aqui se o reino de Deus existe. Está em questão se eu estou vendo ou não. Se eu entrei ou não. Jesus não chega para Nicodemos e fala só, Nicodemos, deixa eu explicar para vocês. Existe um reino, que não é esse reino que você vive, que não é essa dinâmica que você vive. Existe um reino do Espírito. Jesus não vai explicar para ele que existe um reino. Jesus já vai para uma premissa o seguinte: se você não vê, não adianta nem falar com você. Percebe ou não? Existe um reino, esse reino é real, mas existem pessoas que não veem esse reino, e por não ver esse reino, não entram no reino e não vivem o reino. E daí no final, né, que tem um texto aqui, só um minutinho, onde diz assim, que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz. 8. Obrigado, querido. O vento sopra onde quer e você o escuta, mas não pode dizer onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos. E Jesus então vai dar uma característica de quem vive no Espírito. De quem vive no Espírito. Então, entenda bem. Existem muitas coisas que existem no mundo que a gente não sabe que existe. É verdade ou não? E nesse caso, o que a gente talvez seria? A gente seria um sem noção. Ok? E ser sem noção não é necessariamente uma coisa do mal. Eu não simplesmente, eu não sei que algo existe e eu não tenho noção. E se eu não tenho noção disso, eu também não desfruto disso. Porque eu não sei que isso existe. Então, não dá para falar das coisas de Deus com quem não tem Deus. Faz sentido ou não? Sim. Não dá para discutir as coisas do reino de Deus com quem não tem Deus. Porque é como se você estivesse falando de uma coisa que... Do que você está falando? Eu gosto de assistir filmes, eu acredito que alguns gostam aqui. Quem gosta de filme aqui? E os filmes, muitos filmes, retratam algumas coisas interessantes. Eu quero só usar como ilustração, né?
nenhum desses filmes são verdades, obviamente, mas de filmes que apresentam realidades paralelas. Alguém já assistiu aqui um filme chamado Stargate, que tem também um seriado, que é um portal que quando se passa aquele portal, você vai para um outro lugar, você vai para uma outra dimensão, vai para um outro planeta, com outras questões, e é um portal assim. Você assistiu também Matrix, que pressupunha que o que as pessoas estavam vivendo, achando que era real, não era real, ok? Então, não é incomum nós vermos esse tipo de filmes. Eu quero usar como ilustração e dizer que realmente há um reino, que há uma vida, que há uma dimensão, que há um mistério que está disponível, mas a gente se perdeu. Desde o dia em que o homem se afastou de Deus, ele perdeu essa noção. Entenda bem que quando o homem estava no jardim do Éden, lá com o papai do céu, não havia diferença entre a realidade natural e a realidade espiritual. Era tudo a mesma coisa. Adão e Eva, eles estavam no jardim e Jesus vinha e conversava com eles e não tinha uma distinção entre o natural e o espiritual. Mas quando entrou o pecado, quando Adão e Eva decidiram pecar, eles recebem uma sentença: olha, vocês não podem ficar no paraíso, sai do paraíso. E a Bíblia diz que Deus coloca 2 anjos com uma espada e não permitem mais que ele entre. Então você percebe que aí houve uma separação do espiritual para o natural. Faz sentido isso para você ou não? E depois nós vemos no Antigo Testamento muitas manifestações do sobrenatural no natural. Nós vemos Deus agindo, muitas vezes, trazendo a realidade espiritual na realidade natural. Sim, veja bem que a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a realidade espiritual, ela é primeira, ela é para dirigir a realidade aqui, mas as pessoas perderam isso. E daí nós vemos vários exemplos de fé no Antigo Testamento, que as pessoas acessaram, que as pessoas tocaram, que as pessoas desfrutaram do sobrenatural no natural. Nós vemos muitas situações. Nós vemos Deus abrindo o Mar Vermelho, e é uma ação sobrenatural para que o povo passasse. Nós vemos Deus dando água da rocha, que é uma ação sobrenatural, manifesta no natural. Nós vimos aqui, semana passada, falamos sobre Elias, que ele clama ao Senhor e cai fogo do céu. Então nós vimos o sobrenatural manifestando no natural. E nós vemos então Jesus chegando e dizendo assim: gente, essa vida ou essa dimensão não é só para que você experimente um momento, é para que você entre nela, para que você viva dela, para que você se mova nela. Não é uma coisa por um instante, é uma coisa para que seja constante na sua vida. Ele nos convida, ele está falando para Nicodemos, mas é um convite para nós, porque o discurso de Jesus é: o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui, é chegado o reino de Deus. E ele está falando como entrar no reino de Deus. Fala assim: olha, é o seguinte, você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Quantos são nascidos de novo aqui? Amém. Eu creio que todos são nascidos de novo. São nascidos de novo. Agora, pense uma coisa: quando eu falo do reino de Deus para você, você pela fé crê no que eu estou falando? Amém. Pelo que você conhece da Escritura, o que você já viu. Nós já vimos pessoas aqui serem curadas, nós já vimos palavras de Deus, coisas assim, impressões no nosso espírito, revelações. Quando estávamos orando, o Espírito Santo falou conosco. Alguns já ministraram cura, já expulsaram demônios, já experimentaram muitas vezes. Você já viu aqui, amém ou não? Amém. Ok? Só que tem uma coisa, há uma dimensão muito maior, que é entrar. E quem entra não só está vendo, ele desfruta de tudo. Você está entendendo comigo ou não? Não é uma coisa só eu ver. Você já chegou, você já viu que eu já vi aquela tipo piadinha, brincadeira assim, a TV de cachorro. TV de cachorro é frango virando, né?
no negócio de assar lá que eu falei. Então, às vezes, nós estamos vendo aquilo, mas nós não estamos desfrutando daquilo. Às vezes estamos vendo, cremos e que Deus pode fazer. Eu vejo aquilo. Você crê que Deus pode curar? Creio. Então profetiza a cura. Ah, eu? É aquela história. Eu tenho muita gente que com muito, talvez mais experiência que eu nessa área. Mas quantas vezes eu já vi, já aconteceu comigo, eu sei que já aconteceu com outros irmãos, de alguma experiência de alguém ficar endemoniado e a pessoa, em vez de expulsar o demônio, o que ela faz? Liga pra gente. Liga pra... vem expulsar aqui. Quer dizer, ela sabe que Deus faz. Ela vê o reino de Deus, mas ela não entra no reino. Ela não toma posse. Ela não entende que aquilo é para ela e que ela pode desfrutar. Ela vê que aquilo é possível, ela crê que aquilo é possível, mas ela não entra naquilo. Estão comigo ou não? Amém. Então muitas pessoas creem em Jesus e conseguem vislumbrar o reino de Deus. Nasceram de novo. Nasceram de novo. Olha só o versículo 3, em resposta Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós nascemos de novo quando? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, como alguém diz. Quando eu digo: Senhor, entra na minha vida. Senhor, minha vida está aqui, eu entreguei minha vida para Jesus. Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor, eu tenho Jesus e agora eu estou vendo o reino de Deus. Eu venho na igreja, gente, domingo, o que foi esse louvor domingo, né, irmãos? O céu se moveu aqui mesmo, que coisa gostosa, né? Eu sinto assim o nosso louvor rompendo. Eu quero que rompa muito, muito mais, em nome de Jesus. Mas olha que coisa, a gente vê a questão do reino de Deus. Agora, entrar no reino de Deus não é só louvor, é levar o reino para casa, olha que eu for, porque eu estou no reino. Você está entendendo? Não é só ver o reino, olha que legal. É ir para casa, irmãos, e cantar, como a gente estava cantando aqui, quem já pisou do Santo dos Santos, e lá na sua casa o reino de Deus se manifesta, mover a presença de Deus, porque você está no reino, você não está apenas vendo o reino, ok? Agora, muitos não entram no reino, porque para entrar no reino, tem uma coisa muito interessante, nós temos que nascer da água e do Espírito. Você sabe o que simboliza a água aqui? A água simboliza a palavra de Deus. Uma vez Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e quando ele vai lavando os pés, todos os discípulos chegam em Pedro. Pedro diz assim: Senhor, não vai me lavar os pés não. Jesus disse assim: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E daí Pedro diz assim: Senhor, então não lava só os pés não, lava também a cabeça, a mão. Daí ele falou assim: quem está limpo não precisa limpar o resto do corpo, é só o pé, por causa da poeira do dia a dia. E Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra. Então a palavra é a água que nos limpa, que nos purifica. Entende não? Então tem gente que vê o reino de Deus, mas nunca acessa o reino porque não conhece a palavra. Não entra no reino porque não conhece a palavra. Ele tem a palavra, ele tem a Bíblia na casa dele, mas não conhece a palavra. Então o diabo vai enganando, o diabo vai ofuscando a visão. Ele vê o reino de Deus, mas sabe, é meio assim, ele não consegue entrar. É como ele vê lá, mas sabe, de alguma maneira ele não entra, porque a palavra de Deus, que é o que traz conhecimento, e a fé vem pela palavra de Deus, e fé é conhecer Deus, e você acessa aquilo, porque se eu conheço o Cris, e eu tenho intimidade com ele, eu tenho liberdade em acessá-lo, em falar com ele, em pedir ajuda, em ajudá-lo, em compartilhar coisas, porque eu conheço, porque a gente convive. Faz sentido ou não? Amém. Agora, se eu não conheço, eu não acesso quem eu não conheço. Né? A gente vai conhecendo pessoas, nós tivemos na conferência, né, pastor Leandro? E conhecemos muitas pessoas demais lá naquela conferência. Mas você, mesmo conhecendo algumas pessoas assim, você não tem acesso a algumas delas. Porque nosso conhecimento é só de ver.
né? Nós vimos lá a ministração do pastor Sabá Liberal. Gente, foi demais uma ministração. Os 10 erros que um discipulador não deve cometer. Foi demais essa mensagem. E ele começou a mensagem muito engraçado assim: gente, eu posso ministrar sobre essa palavra porque eu tenho autoridade. Eu já cometi os 10 erros que eu vou pegar. E foi muito legal, ele ministrou lá. Embora a gente vê lá, nossa, que pessoa demais, olha que pessoa de Deus, e a gente viu ele no púlpito ministrando, mas a gente não tem acesso a ele, não porque ele seja estrelinha, mas porque eu não conheço ele pessoalmente. Não é assim? Você não, imagina você encontrar alguém na rua, você está andando na rua e alguém para assim, ó, passa o seu número de telefone pra gente conversar. Ué, quem é você? Você está doido? Eu não te conheço. Então eu entro no reino de Deus através do nascimento da água, que é a palavra. E eu preciso conhecer a palavra. A palavra, ela revela Cristo para mim. Ela revela Deus para mim. Ela revela o Espírito para mim. A palavra é a porta que me dá acesso ao reino de Deus, a desfrutar. Porque quando eu vou ler a palavra e vejo o que Deus já fez, o que eu percebo? Que Deus não mudou. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E quando eu leio aquilo, eu vejo, puxa, Deus fez isso, Senhor, então o Senhor pode fazer isso agora também. E eu começo a crescer em fé. E nesse crescimento, nessa palavra, eu vou acessando, eu vou entrando no reino de Deus. Estão comigo ou não? Amém. Faz sentido isso que eu estou falando? Amém. Agora, se eu não conheço, se eu não nasci da palavra, se eu estou nascendo de conceitos, é perigoso. Porque tem cristão que conhece muitos cânticos, mas não conhece a Bíblia. E você sabe que eu já percebi que alguns cristãos, crentes, cristãos, qual nome você quiser dar, que eles acham que o que os hinos cantam é o que a Bíblia diz? Você sabe que tem muito cântico, que é dito cântico evangélico e cristão, que não tem nada a ver com a Bíblia, alguns até contrariam a Bíblia? Eu poderia citar alguns, mas não é o foco aqui. Então, conhecer muitas canções não tem problema, eu sou músico, eu gosto de cantar, gosto de tocar, mas eu não tenho que nascer da música para entrar no reino de Deus, eu tenho que nascer da palavra. Aleluia. Eu tenho que nascer da Escritura. Estão entendendo? Não é nascer do sentimento, não é nascer da emoção. E emoção e sentimentos é muito bom, é joia. Gente, quantos aqui já choraram na presença do Espírito Santo? Alguém vai ser pastor hoje mesmo. Glória a Deus, é isso mesmo. Joia. Só que tem dia, irmãos, que a gente não vai chorar de alegria no Espírito Santo, a gente vai chorar de tristeza, e nós vamos estar entrando no reino do céu do mesmo jeito, no reino de Deus do mesmo jeito. Porque não é o sentimento que me faz acessar o reino de Deus. Percebe? Só pode entrar no reino de Deus quem nasceu da água, que é a palavra. Então eu preciso conhecer a palavra. Eu gosto de ler bons livros. Estava falando agora à tarde, né, Jô? De livros. Só que nenhum livro pode substituir a palavra. A palavra do Senhor. Leia bons livros. E leia livros que falam sobre a palavra. Agora leia a palavra. Amém. Imagina, eu pego e começo a ler coisas que falam da Karina, mas eu estou do lado dela e eu não falo com ela. Eu quero ler sobre a palavra. Agora todo livro, gente, uma coisa muito joia, a maioria de nós hoje temos Bíblias de estudo, não temos? E Bíblias de estudo são muito joia. Eu gosto de Bíblia de estudo, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que está escrito no rodapé não é a palavra. É a opinião de alguém sobre a palavra. Então não acha que aquilo que está escrito no rodapé é a lei de Deus. A lei de Deus é a palavra. Então a minha sugestão é que quando você for ler a Bíblia no seu tempo a sós com Deus, no seu TSD, no seu devocional, dê preferência em ler uma Bíblia sem comentários. Deixa a palavra falar com você. Amém. Pastor, não posso ter Bíblia de estudo? Não, pelo amor de Deus que tenha.
Depois você ficou com uma dúvida, alguma coisa, vou estudar, daí pega lá aquele lá para ver, mas entenda que aquilo é a opinião de alguém, não é a palavra. E não entra no reino de Deus quem nasce da teologia. Não entra no reino de Deus quem nasce dos estudos históricos da cultura judaica cristã. Entra no reino quem é nascido da palavra. Glória a Deus. É a palavra que ministra aos nossos corações. Faz sentido? Amém. Agora tem uma coisa. Não pode entrar no reino de Deus, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Agora percebe que não é ou, é e. Não pode entrar no reino de Deus quem não é nascido da água e do Espírito. Não diz assim, não pode entrar no reino de Deus quem não é nascido da água ou do Espírito. Está falando de duas coisas. Está vendo, Rafael? Está falando de uma vida de conhecimento e de profundidade na palavra, mas uma vida de crescimento no relacionamento com o Espírito, de oração, de devoção, de jejum, de entrega, de quebrantamento. Porque o Espírito é uma pessoa. Espírito não é uma nuvenzinha, um sentimento. O Espírito é um amigo. O Espírito é Deus presente, é o Senhor aqui. Então a gente acorda de manhã, o que a gente diz? Bom dia, Espírito Santo. Te amo, Espírito Santo. Espírito Santo, beijo no coração do Senhor, Espírito Santo. E eu tenho um relacionamento com Ele. Então olha que coisa linda. Eu tenho um relacionamento com a palavra e eu me relaciono com quem escreveu a palavra. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo foi quem inspirou, não é isso? Toda escritura foi divinamente inspirada. Então, é um relacionamento com a palavra, mas um relacionamento que não é um relacionamento seco. Não é um relacionamento com uma máquina. Porque você pode ler alguma coisa sobre uma máquina. Alguém já leu um manual de alguma coisa aqui além de mim? Então você lê um manual sobre aquela coisa. E aquilo é um objeto que você aperta um botão e funciona. Você aperta o play e toca. Você manda bater, a batedeira e bate. Você aperta ali, você pega o micro-ondas e aperta os botõezinhos e ele começa a esquentar o alimento. Mas você não se relaciona com o micro-ondas. Você não acorda de manhã e fala, bom dia, micro-ondas, que legal. Não, porque o micro-ondas não é uma pessoa. Mas você relaciona com o Espírito, porque o Espírito Santo é uma pessoa, e é o meu amigo, que quer estar comigo o tempo todo. Agora, o que acontece, irmãos? O que acontece? Muitos veem o reino de Deus, mas não entram no reino, não vivem o reino. Você percebe que entrar aqui é viver? Faz sentido isso também? Olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Daí, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Entrar fala de desfrutar, fala de viver, fala de estar naquilo. Aquilo está em você e você está naquilo, né? Eu entro no reino de Deus e o reino de Deus entra em mim. Não é? Faz sentido, irmãos? Amém. Porque eu gosto de pensar o seguinte: o que você tem a dizer do reino de Deus? Eu acho que a gente podia dizer assim: olha, eu entrei no reino de Deus, e tem mais uma coisa: o reino de Deus entrou em mim e me tomou. Amém. Percebe? Não é uma coisa só que eu estou lá, mas é uma coisa que está em mim também. Não é uma coisa que eu só estou naquele lugar. É como se eu entrasse na piscina e eu estou na piscina, mas de repente eu pego a água e começo a beber a água. Então eu estou na piscina, mas a piscina começa a entrar em mim. Tá entendendo? Não. Faz sentido? Não é só um relacionamento externo, é um relacionamento interior que vai me tomando e vai me enchendo. Amém. Totalmente. Agora, pense comigo. Ju, está me acompanhando aí? Sim? Versículo 8. O vento sopra Onde quer. onde quer.
Repita, o vento sopra O vento sopra onde quer. onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem ou de onde vai, não é isso? Assim acontece com todos. Sua Bíblia está todos, pastora Aline? Está todos aí? Está todos aí, Rafael? Sim. Está todos aí, Gabriel? Irene, sua Bíblia está todos também? Né? Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Então tem uma característica. Como é que eu sei que alguém é nascido do Espírito? É alguém que é guiado pelo... Não é alguém que é guiado por si mesmo. Então como eu posso dizer... Alguém pode dizer assim... você não pode me julgar se eu sou guiado pelo Espírito Santo ou não. Você não conhece o meu coração? Ok, eu não posso julgar suas intenções. Mas as suas atitudes, elas definem quem você é. A Bíblia diz que nós conhecemos uma árvore pelo Fruto. E alguém que é nascido do Espírito, você escuta, mas você não pode dizer aonde vai nem para onde vem. Assim acontece a todos que é nascido do Espírito. Quer dizer, irmãos, é uma vida que eu não controlo mais. É uma vida que é controlada pelo Espírito. E aí há uma crise. Porque o Espírito Santo, parece-me, Andresa, que ele não está preocupado em me dar uma agenda para eu saber para onde ele vai. Ele não está preocupado, Jô, em dizer o dia que vai chegar a provisão. Ele não está preocupado em me dar todos os detalhes. Ele sempre vai dizendo, vira aqui, vai ali, segue aqui. Só que essa vida no Espírito, ela muitas vezes contrapõe a minha agenda e o meu entendimento natural. Entende, não? Muitas vezes o Espírito vai pedir para mim e vai falar vai pedir para mim ou vai falar para eu fazer coisas que no meu natural não faz sentido. Como, por exemplo, falar para você, entregar uma palavra para alguém, ele te dá uma impressão do Espírito, uma palavra de conhecimento para você falar para uma pessoa e para você não faz nenhum sentido. Ele pode fazer isso ou não? Pode. E você está andando e de repente você tem uma impressão de você virar nessa rua aqui, mas não é a rua que você sempre vira. Ou então ele vai parar e dizer para você assim, olha, oferta tal coisa na vida daquela pessoa. O senhor nem sei quem é essa pessoa. O senhor não vai me dar o RG dela? Não, ele não está preocupado em dar o RG, ele está preocupado em guiar pessoas que confiam nele. Amém. Estão comigo ou não? Só que isso é uma crise, porque a minha cabeça, o meu racional, está muito acostumado com o natural, Jonas. A gente está acostumado, a gente tem uma maneira natural de agir, e andar no Espírito é ele fazer. Agora pensa comigo, quem é a pessoa na Bíblia que mais se moveu no Espírito? Jesus é o nosso modelo. Você quer saber alguém que foi movido pelo Espírito? Foi quem? Jesus. Então Jesus faz 30 anos de idade, Jesus se apresenta como Salvador do mundo, ele vai até o Rio Jordão, João Batista vê Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem um estrondo, uma voz do céu, diz, esse é o meu Filho amado, em quem me agrado, o Espírito Santo vem como pomba em Jesus e tal, Jesus, o Espírito Santo. Daí o Espírito Santo faz o quê? Leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Hoje, Espírito Santo, você não gosta de mim? Faz sentido? Humanamente não faz. Olha, você quer ser cheio do Espírito Santo? Vamos pensar que a nossa vida, que Jesus é o modelo para seguir. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Qual a primeira coisa que vai acontecer? Provação. 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 O que vai acontecer? Jesus, o Senhor está comigo? Estou. Satanás vai lá tentar ele. Porque Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Mas será que o Espírito Santo não gostava de Jesus? Claro que sim, queridos.
mas existia um caminho para aquela vida no Espírito. Há um caminho para eu viver e desfrutar as coisas no Espírito. Eu preciso romper em algumas áreas. Você já pensou que o Espírito Santo não pode te levar em alguns lugares que você ainda não foi provado? Senhor, eu quero muito recurso, muito dinheiro. Jesus te dá um pouquinho, você não é fiel. Jesus vai te dar muito? Você está entendendo ou não? Primeiro eu vou sendo provado, eu vou crescendo naquilo. Agora, à medida que eu vou renunciando e deixando aquilo, essa vida no Espírito, o Espírito Santo me levar, e tem uma coisa, querido, o Espírito Santo não está preocupado com o seu conforto. Ele está preocupado com o meu e o seu crescimento, com o meu e o seu caráter. E daí, quando nós vamos deixar ser tratados pelo Espírito e passar por esse caminho, e diga-se de passagem, o tempo varia muito. José teve um sonho, tinha 17 anos, ele assumiu a cadeira de primeiro-ministro do Egito quando tinha 30, foram 13 anos, foram pelo menos 13 anos. Davi foi ungido com 17 anos e assumiu o reinado com 30, foram 13 anos. Você percebe ou não? A gente olha às vezes as coisas na Bíblia e não se dá conta. Mas é um processo de quebrantamento, de entrega. Agora, deixa eu dizer para você, se eu vivo essa vida no Espírito, eu sempre vou viver o melhor. Aleluia. Daí você vê a vida de Jesus, né? O que Jesus fazia para viver no Espírito? Ele não foi só cheio ali. Ele acordava todo dia cedo. Qual a primeira coisa que Jesus fazia? Orar. Falar com o amigo dele, o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, para ser renovado no Espírito e acessar o reino dos céus. Está entendendo ou não? Daí, o que acontecia? Jesus orava 3, 4 horas todo dia de manhã e levava 3 segundos para expulsar o demônio. A gente quer orar 3 minutos, daí o que acontece? Leva 3 horas para expulsar o demônio. Quando expulsa. Entendeu ou não? Escute bem uma coisa, querido. A salvação é de graça, mas o reino de Deus é com esforço. Amém. Reino de Deus é luta, reino de Deus é disciplina, reino de Deus é busca. Amém. E daí, deixa eu encerrar aqui. O vento sopra Onde quer. onde quer. Viver no Espírito é abrir mão do controle. Se você quer controlar as coisas, você não pode viver no Espírito. Viver no Espírito é deixar ser controlado. É deixar com que Ele faça agenda, é deixar com que Ele oriente, é deixar com que Ele faça as coisas. Não eu, não você. Não tem a ver comigo, com você. É reino de Deus. Então é do jeito de Deus. É da vontade de Deus, não da minha, não da sua. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito. Quero ser cheio do Espírito. Então profetiza pelado. Foi isso que Deus falou para Isaías. Profetiza pelado por 3 anos. Imagina se eu chegasse para pregar pelado aqui, irmãos. Deus que me livre e guarde. Mas está entendendo ou não? Deus me livre. Né? O homem rico lá, o jovem rico. Senhor, eu quero fazer a sua perfeita vontade. Jesus fala assim, ó, querido, você quer viver pelo Espírito? Então quero. Então faz o seguinte, vende tudo que tem e dá aos pobres. É assim que funciona. Ah, Senhor, o Senhor não sabe brincar. Eu quero viver no Espírito. Amém. Eu quero viver no Espírito. Amém. E eu não estou falando isso sem entendimento. Eu acho que algum entendimento eu tenho. Posso não ter todo, mas algum entendimento eu tenho. Eu quero viver no Espírito. Você quer viver também? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Receba essa palavra no seu espírito, do Espírito Santo para o seu espírito. Para entrar no reino, eu preciso nascer da palavra e do Espírito. Então escute só, querido. Depois da manhã vai ter a célula lá, não vai? Amém. Então antes da célula, você está arrumando a sua casa lá, pergunta ao Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Amém.
É Ele, querido, é Ele. Você vai conversar com alguém e diz: Espírito Santo, qual é a sua vontade na minha vida com relação a essa pessoa? O Senhor me revela quem é essa pessoa. E você vai experimentando coisas no Espírito, mais profundas, mais profundas, mais profundas. Mais profundas. Amém? Você pode fechar seus olhos. Você veio orar, Karine, aqui, por favor? Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Quero viver no Espírito. Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso. Poder viver, ó Deus bendito, no Espírito, poder viver no Senhor, ó Deus, é algo maravilhoso. E Deus, que cada um venha ter esse entendimento e venha, ó Deus bendito, viver isso. Deus, nós não controlamos nada. Nós não controlamos nossa esposa, os filhos, os amigos, os discípulos, os discipuladores, os irmãos, os colegas de trabalho. A gente não controla nada, Senhor. Porque, ó Deus bendito, nós queremos ser somente controlados pelo Senhor. E sabemos que se agirmos segundo a Tua vontade, dirigidos pelo Senhor, ó Deus bendito, o caminho que estamos trilhando, ó Deus bendito, nos levará a algo maravilhoso, a um futuro certo, a vontade do Senhor. Ó Deus bendito, a felicidade, ó Deus, a vida abundante que o Senhor prometeu. Mas precisamos viver, ó Deus bendito, do Senhor. Espírito Santo, que venhamos nascer, ó Deus, da água e do Espírito. Se existe alguém que não nasceu ainda, em nome de Jesus, que o desejo e o entendimento venha sobre essa pessoa. E aqueles que já nasceram, que dê frutos, ó Deus, desse nascimento, em nome de Jesus. Ó Deus, não aceitamos, ó Deus bendito, ter palavras, pensamentos ou atitudes, ó Deus, que não demonstrem esse novo nascimento. Nós repreendemos isso, Pai, e pedimos que seja o Senhor trabalhando e transformando as nossas vidas para vivermos, ó Deus bendito, como essa palavra diz, para a glória do Teu nome. Queremos, ó Deus, entrar no Teu reino, permanecer no Teu reino e ter esse reino dentro de nós, em nome de Jesus. E dessa forma, ó Deus, seremos bênção não somente para as nossas vidas, mas bênção para todas as pessoas que nos cercam, porque, ó Deus bendito, os sinais e os milagres seguirão, ó Deus, para a glória e honra do Teu santo e bendito nome. Muito obrigado, Deus. Aleluia.